Chuva de papel. Primeira parte, capítulo 5. Mas então, onde eu parei? Na rua Uruguaiana, rumo à redação do Luta, querendo pedir as contas. Rapaz, 6 meses eu passei ouvindo a rádio da polícia, transcrevendo horóscopo, comprando café de repórter no bar do Turco. Queria fazer reportagem, mas o chefe desconversava. Pensei, vou pedir demissão e peitar meu pai. Estudar para ser engenheiro, como quer minha mãe. Ter carro do ano e noiva do Sacré-Cœur. Morar na Zona Sul e passar as férias no exterior. Veio então uma ventania, um rodopio de lixo e céu ficando escuro. Começou a chover forte. Corri de marquise em marquise. Cheguei na redação encharcado e me afundei na cadeira. Meia hora depois o Cristiano abriu a porta da sala particular. Ele era um homem de uns 40 anos, óculos redondo, cabelo de anjinho barroco, tipo sensível, com o livro do Manuel Bandeira assinado pelo autor na gaveta. Único ali com diploma. Cristiano veio para a capital com a desculpa do curso de Direito e a ambição de se tornar poeta. Sofreu por amor, mas fracassou na tradução para os versos. Para não envelhecer atrás do balcão da farmácia dos pais, em Valinhos, se tornou jornalista. De vez em quando ainda rabiscava uns versos nas laudas. Então o Cristiano abriu a porta e gritou: "Eu quero um cadáver!" Levantei os olhos, baixei, voltei a bater o horóscopo. "Já são 5 da tarde e não temos nenhum cadáver", disse Cristiano. "Preciso de uma manchete. Voltem para a rua, liguem para os hospitais, me arranjem um cadáver na próxima hora." "Vai aparecer", disse Farinha, pendurando o terno na cadeira e deixando o guarda-chuva molhado num canto. "Por falar nisso, já faz mais de 1 mês que você emplacou uma manchete." Tô sem sorte. Isso aqui não é roleta. Me traga algo que preste. Só publiquei a história do batedor de carteiras porque o dia estava fraco e o batedor era francês. E o crioulo linchado no poste, não conta? Não tinha foto. Você não ia querer publicar a foto do que sobrou. Ô garoto, me traz um café do Turco. Carrega no açúcar. Que é que deu nele? Quer ir para a rua. Deixa o garoto começar, Cristiano. Isso é comigo. Cristiano me protegia, por causa da minha mãe. Assim que soube do emprego, ela baixou no jornal, enquanto eu estava na escola, querendo saber onde estava o dono da quadrilha. "O chefe da redação?" perguntaram. "Dos gangsters. Eu quero falar com o chefe dos gangsters." Mamãe entrou na sala de Cristiano sem bater. "Troquei a fechadura", ela disse. "Minha vida agora vai mudar. O pai do meu filho que se vire com as quengas. Um dia a pessoa acorda. Um dia acorda." Isso foi o que me contaram. E eu consigo imaginar mamãe se provando acordada nos olhos esbugalhados. Cristiano, do outro lado da mesa, não menos alerta. Mamãe nunca soube ir direto ao ponto. E antes de dizer quem era e por que raios gritava, se valeu do ouvinte para um desabafo. "Agora vai ser diferente. Homem na minha vida só se for médico, porteiro ou motorista. Ver as estrelas na Avenida Niemeyer. A burra aqui acreditou na lorota. Pensei que seria um jantar inocente no restaurante Palácio de Veneza. Veio o garçom vestido de gondoleiro. René mandou fazer couvert, aperitivo e lagosta. De vinho foram 2 garrafas. Passei mal. Ele foi atencioso. Foi minha perdição. Grávida aos 16 anos. Secretária aos 18. Secretária aos 22 e 25 e aos 30. Isso com o calhorda achando que a porta da minha casa era de vai e vem. Entrava e saía quando bem entendia. E não satisfeito em destruir minha vida, ele botou meu menino nessa espelunca, nesse jornal oportunista, sanguinário, mentiroso.
Proibi Joel, mas porque agora ele tem buço, se acha homem, e me ignorou. Nisso a redação parou. Ali, mulher só entrava para limpar cinzeiro. E vinha minha mãe, confusa, raivosa, no salto alto e na saia godê, se emancipar. Na minha casa ele não entra, e se aparecer na janela eu jogo água com permanganato. Jornal de criminosos, exploradores de crianças. Daqui eu vou direto à ADP para dar queixa dos maus tratos. Só então ela se calou e decidiu se sentar. Joel nunca me contou. Descobri há pouco e por causa das marcas, apontou Cristiano. O Senhor vai cuidar do meu filho. Vai proteger a todo custo, para ele não se traumatizar. Ainda mais, Joel só vai ver defunto quando eu morrer e pretendo passar do 100. Então ela abaixou a voz. Ele é um menino. Passa o domingo lendo gibis. Toma leite com Nescau antes de dormir. Deixa ele ir para a rua comigo, Cristiano, disse Farinha. Eu cuido do garoto. Eu cuido do garoto, disse Cristiano. Eu quero um cadáver. Arranjem minha manchete. Tem dias que o Rio se acha europeu. Ônibus não enguiça, trem não atrasa, carro se move com cautela. As emergências dos hospitais só têm caso de menino caindo do escorrega ou enfiando o botão no nariz. Pessoal do IML joga buraco na portaria. Delegado limpa a unha com clipe. Bombeiro boceja. Ninguém mata ninguém. Ninguém queima ninguém. Nada explode ou desaba. Faca só na hora de cortar o bife. Comprimido só na hora de mal-estar. Revólver no escuro da gaveta. Em vez de brigar, os bêbados se abraçam. A luz não acaba. Não falta água. As traições são discretas. Os abusadores descansam. Dia tranquilo e de chuva. Então, é pior. Transeunte anda moroso e onda gigante bate na praia, com luz amarela saindo das casas. Presépio tropical. Nada é notícia. A cidade procrastina. Lá pelas 6 conseguiram uma ocorrência. Severino Souza, 22 anos, pardo, casado e pedreiro, morador à rua Gama sem número, matou a golpes de faca a esposa Maria de Nazaré, 16 anos, parda, doméstica e moradora do mesmo local. E feriu na região lombar um indivíduo Aguinaldo Torres, vulgo cabelo bom, branco, idade e endereços ignorados. O crime ocorreu ontem à tarde, quando o assassino retornou ao lar depois de um árduo dia de trabalho honesto, e surpreendeu a vil adúltera nos braços do frio amante, ambos em trajes menores. A RP 19ª, comandada pelo cabo Ismael, compareceu ao local do crime, mas o assassino havia sumido na penumbra fria. A mulher morreu a caminho do Souza Aguiar, sendo o corpo conduzido a um necrotério. O amante encontra-se em observação naquele nosocômio. Agora, tinha ferida de machadinha na cabeça da mulher? Estricnina no corpo do amante? Alguém havia sido escaldado, queimado com ferro de passar, dedos triturados no liquidificador? No Luta Democrática, notícia assim virava notinha. Tragédia pequena aos olhos dos outros. Incidente comum da ralé. Depois conseguiram uma esposa de camisola num parapeito do Flamengo. Bairro de gente rica, melhor. Marido disse que ia embora. Ela disse que ia também. Só que pela janela. Ficou assim. Atentou de penhorar contra a própria vida. Fracassou o suicídio sensual. Mas faltava uma foto. E desenrolar. A mulher desistiu e voltou ao quarto. Tomou o tranquilizante e dormiu. Liguem de novo para as delegacias. Vejam se aparece algo melhor, disse Cristiano. Farinha se levantou com o caderno de endereços e foi até a mesa dos telefones. Madureira. Tem sempre algo acontecendo em Madureira. Procurou pelo número da delegacia e quando pegou o telefone para ligar, ele tocou.
O problema do jornal são os leitores. Não os que compram o jornal e leem calados, mas os que se materializam, emergem da opinião pública com o dedo no disco do telefone, número do jornal e instruções para o repórter. Leitor ligando para dizer o indispensável, do tipo: briguei com minha sogra pelo melhor lugar do sofá. Ela me ameaçou com a serra de pão. Ou: tenho denúncia da boa. Meu vizinho fez gato no poste da Light. Isso numa cidade em que metade da população só vê a cara da família de noite por causa da única lâmpada ligada ao gato da Light. Leitor assim tinha sorte. Era tratar mal um deles para o fulano reclamar em nova ligação, atendida pelo chefe passando. Farinha tirou o telefone do gancho e colocou de volta, desligando a chamada. Apertou e soltou o gancho em busca de sinal. Nos dias de chuva, a linha demorava para chegar. Apertou dezenas de vezes. Numa delas, o telefone tocou. Ele ignorou e apertou o gancho para desligar. Eu quero a manchete, gritou Cristiano. Farinha apertou o gancho várias vezes. O telefone voltou a tocar e ele atendeu sem querer. Alô? É do Luta? Redação do jornal Luta Democrática. Aí tá chovendo muito? Tá chovendo muito aí? Bastante, senhor. Aqui as ruas começaram a alagar. Acabou a luz. Daqui a pouco os carros começam a boiar. Deseja alguma coisa? Eu, se fosse prefeito, fazia um trabalho direito. Limpava os bueiros. Tirava as montanhas de lixo das favelas. Mas político no Rio só cuida do próprio bolso. O resto que se dane. Companheiro, eu estou ocupado. Vou ter que desligar. Espera, qual sua graça? Deseja falar com quem? Ah, mas essa é boa. Se eu liguei para o jornal é porque quero falar com quem trabalha no jornal. Você é repórter? Se eu trabalho no jornal é porque devo ser. Você é repórter? Depende. Qual sua graça? Aurélio Buarque de Holanda. Esse nome é familiar. Repórter de polícia do Luta? A seu dispor. Eu gosto muito do trabalho de vocês. A banca é na esquina de casa, eu compro de manhãzinha. Companheiro, eu estou um pouco ocupado. Me desculpe, mas eu preciso desligar. Calma, Aurélio. Você quer notícia? Eu tenho uma boa, mas se preferir eu ligo para o concorrente ou para o seu chefe. Pode falar comigo. Aproveitaram as ruas desertas pela chuva para desovar um morto aqui perto. Onde? Quando? Farinha anotou os dados, pegou o guarda-chuva e avisou ao fotógrafo Godofredo que iam sair. Passou pela sala de Cristiano. Tô indo buscar o seu cadáver, disse. Cruzou comigo na escada, voltando com o café. Bora comigo, garota. Rapaz, na felicidade. O coração bateu forte. Abriu um sorriso grande. Eu era assim de menino. Ainda sentia esse tantão de alegria. Sair com Farinha era o meu sonho. Ele era amigo de bicheiro, delegado, proxoneta, detetive, batedor de carteira e arrombador de cofre. Sabia dizer quando chegava contrabando e quem era quem na cadeia inteirinha, do marinheiro que descarregava ao bacana dono da mercadoria no palacete do Flamengo. Único repórter para quem, quando sumia por 2 ou 3 dias, Cristiano fazia vista grossa. Mandei apurar a história maior. Cristiano dizia, mesmo com todo mundo sabendo que a história maior era o desvio de Farinha para um boteco na subida do Morro de Fátima. Farinha não bebia, ou bebia por 2 dias. Era o melhor repórter do Luta, e bêbado de acordar com sol forte e lábio grudado por baba seca no asfalto. Agora, imagine eu, pequenino no banco de trás do jipe do Luta, sorriso de orelha a orelha, Godofredo ao lado, pernas abertas e máquina fotográfica no colo. Na frente Farinha, reclamando da sogra com o motorista. Eu, pinto no lixo, junto aos meninos grandes. Rosto já meio doído de tanto sorrir. No peito, o coração inchado, batendo feliz. Escurecia. A chuva estava implacável.
uma cortina de água formava-se nas marquises dos prédios da Presidente Vargas. Na frente, os relógios iluminados na torre da central indicavam 6 da tarde. A melodia sentimental de Ave Maria de Gounod interrompeu o noticiário da tarde. O jipe dobrou na Leopoldina e pegou a Avenida Brasil. Casa, depois de loja, depois de muro, depois de fábrica, depois de casa, depois de loja. Eu nem sabia o que o Rio podia ser tão comprido. Eu só conhecia o Grajaú, o caminho de bonde até a escola e o jornal, e as ruas do centro. Testa no vidro fechado e frio, peito repleto de antecipação. A minha mente foi se alongando como o caminho. Comecei a entender que o Rio era muito maior e mais complexo do que eu era capaz de imaginar. 20 minutos depois, o jipe dobrou à direita e seguiu por uma rua escura e esburacada, pontuada por galpões, muros altos e terrenos baldios. Dobrou de novo. Pegou uma rua estreita, mais galpões e prédios sem luz. Andou mais algumas quadras, eu balançando lá atrás a cada buraco na rua. Passou por uma pracinha com balanços quebrados. Chegou até uma rua comercial com lojas fechadas. Perto de um poste estava um amontoado semelhante a um corpo. E digo assim porque era difícil para mim acreditar que era um. Eu nunca tinha visto um morto. A massa inerte e estranhamente real de um morto. Minha boca secou. Meu coração permaneceu batendo forte, mas diferente. Farinha virou o rosto para mim. É o seguinte, garoto. Você não toca em nada. E também não fala. Só fica do meu lado e vê se não atrapalha. Concordei com a cabeça. Eu me sentia 1/10 de mim mesmo. E mesmo essa porção parecia um estorvo. O motorista encostou o carro junto à sarjeta e desligou o motor. Chovia torrencialmente. Vai ser a água do seu batismo, disse Godofredo. Farinha saiu do carro e abriu o guarda-chuva. Andamos juntos até o corpo. Era um homem de meia idade, em decúbito frontal, braços abertos, pernas atravessadas no meio-fio. Farinha sorriu. Morto graúdo, branco, cara de rico, terno e gravata, sapato fino de couro e sola com um pouco uso. Mas havia um problema. O corpo estava intacto, sem facada, tiro, nem sequer hematoma. O morto parecia até satisfeito, assim como quem tira um cochilo na rede. Farinha conferiu o relógio. Faltavam 2 horas para o fechamento do jornal. Ele não podia voltar para a redação com a não notícia de um morto por causas naturais. Farinha era neto de escravo alforriado e filho de lavadeira, 3ª geração tentando botar o pé na classe média. Naquela semana, ele havia sido demitido do emprego matinal no Detran. O aluguel da casinha atrasado. A mulher começou a tossir e no exame deu tuberculose. A sogra com diabetes foi morar com eles. O filho gostava de ler e queria fazer pré-vestibular. Tinha a pele mais clara que a de Farinha. Poderia chegar onde ele jamais chegaria. Fazia 1 mês que ele não emplacava uma manchete. Só escrevia sobre velho encontrado morto no banco da praça, bêbado atropelado em Copacabana, outro corpo de homem pardo com o rosto desfigurado nos trilhos do trem. Nenhum dos mortos recentes tinha passado, dinheiro ou mistério que justificasse uma história maior. Havia repórteres mais novos e ambiciosos. A mulher de Farinha precisava de tratamento. O sanatório em Friburgo era mais caro que hotel. O filho queria ser médico. A sogra tomava longos banhos, esquecia as luzes acesas, comia por 2. Tudo quanto era conta aumentou. Então, na rua deserta e escura e sob a chuva incessante, Farinha fechou o guarda-chuva, tomou o impulso e fincou no morto, furando o tórax com a ponta de metal. 1, 2, 3 vezes.
Toda a força nos braços, mais furos, o barulho breve e seco de ossos quebrando. Eu, do lado, a água da chuva pingando pelo nariz. Em cada golpe, meus olhos tentavam fechar. Eu percebia um movimento em mim. Entendi, de leve, que me tornava outra pessoa. Não mais velha, ou melhor, eu me tornava uma pessoa desconhecida. Demorei anos para entender a cena, e acho mesmo que parte de mim nunca se deu ao trabalho. Esqueci os detalhes, mas consigo me ver em um ângulo superior. Eu junto à Farinha, ele 1,80 m e eu 1,49 m. Os dois de frente para o corpo violado, ele descansando, eu existindo, pequeno, molhado, imóvel. 14 anos. No bolso da calça, o sanduíche de queijo feito por minha mãe, amassado. Farinha chamou Godofredo, até então de costas, interessado no aspecto de um muro, para a foto. 5 minutos depois, os faróis do carro de polícia iluminaram a chuva sobre o morto. Saíram dali 120 quilos maturados em escritório e cobertos por terno barato do detetive Peixoto. Peixoto abriu o guarda-chuva e se aproximou de Farinha. Cumprimentaram-se. Diga lá, quando vai ser o baile? Helena debuta semana que vem. A patroa está nervosa, na base do suco de maracujá. E seu menino? Gosta dos livros, quer ser doutor. O caçula do Peixoto ganhou um mini laboratório. Vai ser cientista, ele disse. O que temos aqui? Perguntou Peixoto, batendo o pé no cadáver como se fosse um pneu furado. Presunto rico, morto a tiros. Peixoto observou o morto, que mesmo perfurado, ainda parecia desfrutar de um cochilo. Estudou o paletó e fez um beiço associado à qualidade do corte. Ajoelhou-se com dificuldade, a extraordinária barriga impedindo a ação. Ele tentou encaixar o indicador dentro de um dos furos no peito. O furo era estreito, o dedo não entrou. Tentou outros dedos que também não entraram. Colocou o mindinho. Bala calibre 22, arma pequena, de mulher. Crime passional, ele concluiu, limpando o mindinho no lenço tirado do bolso. Então aquela ruiva com quem cruzamos num Cadillac branco pode ser a assassina? Farinha me disse. Eu não respondi. Tá assustado, o menino, disse Peixoto. O primeiro morto a gente nunca esquece. Na volta os homens estavam em silêncio. A chuva batucava na capota do jipe. O para-chuva se movia no vidro da frente. Tá calado? Farinha disse, me olhando pelo espelho retrovisor. O que você fez é errado. Godofredo deu uma gargalhada. Você ainda tem muito para aprender, disse Farinha. É errado. Não teve tiro. Ele morreu por outro motivo. É essa a verdade. E quem é você para dizer o que é verdade? Eu vi. O jornal tem que publicar a verdade. Ah, essa é boa. Então me diz, o que é verdade nos jornais sérios dos bacanas? Que o salário mínimo dá para cobrir as despesas de mês? Que o Rio não vai ter mais racionamento de luz? Que esse governo militar e de merda vai ser temporário? As manchetes dos jornais são feitas de mentiras. Do que tem que acontecer, mas nunca acontece. Não é você, ainda aprendendo a escrever, que vai me dizer o que é verdade? Os furos, foi você que fez. Farinha virou-se para mim, o intenso branco dos olhos contrastando com a escuridão do carro. Eu vou te dizer uma coisa, garoto. O luta pode aumentar uma coisa ou outra, mas nada é mais verdadeiro nessa cidade do que os cadáveres que a gente mostra. Lembre-se disso. Por todo o tempo em que consegui ser repórter, os cadáveres são reais. O sofrimento é sempre real.